Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Antes de prosseguir, permita-me fazer uma pergunta que pode ser a mais importante de toda a sua existência. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você tem certeza de onde passaria a eternidade? Talvez você nunca tenha entregado sua vida a Cristo, ou talvez um dia tenha caminhado com Ele, mas ao longo da jornada acabou se afastando. Seja qual for a sua história, peço apenas alguns minutos da sua atenção. A mensagem que você vai ouvir pode marcar um novo começo, restaurar a sua esperança, transformar para sempre o destino da sua vida. Há uma pergunta que todos nós teremos de responder um dia. Não é o quanto de dinheiro ganhamos, não é quantos títulos conquistamos, não é quantas pessoas nos admiraram. A pergunta será: o que você fez com Jesus? Há pessoas que nunca o conheceram verdadeiramente. Outros o conheceram, experimentaram sua presença, choraram em sua presença, serviram em sua casa, mas por alguma razão foram se afastando até que um dia perceberam que estavam vivendo como se ele não existisse. Talvez esta mensagem seja para você, ou talvez Deus tenha trazido você até aqui para lembrar que ainda existe esperança. Porque enquanto houver vida, enquanto existir o seu respirar, ainda continua um caminho de volta. Em uma pequena cidade havia um velho relojoeiro. Era conhecido por restaurar relógios antigos. Um dia apareceu um jovem trazendo um relógio extremamente danificado. Estava quebrado, sem ponteiros, enferrujado, cheio de rachaduras. O rapaz colocou o relógio sobre a bancada e perguntou: Quanto vale isso, senhor? O velho respondeu: Do jeito que está, quase nada. O jovem abaixou a cabeça. Então o relojoeiro fez outra pergunta: Posso desmontá-lo? O jovem respondeu: Sim, pode. O velho passou horas trabalhando. Limpou cada peça, retirou a ferrugem, lubrificou as engrenagens, substituiu o vidro, deu aparência ao mostrador, recolocou os ponteiros no lugar e, quando terminou, deu corda naquele relógio e o relógio começou tic-tac, tic-tac. O relógio voltou a funcionar. Então perguntou novamente: E agora? Quanto vale? O rapaz ficou impressionado. O velho respondeu: O valor nunca esteve perdido. O problema era que apenas a condição em que ele se encontrava. Então olhou profundamente para o jovem e disse: Você veio perguntar sobre o relógio, mas na verdade está perguntando sobre você, não é? O rapaz começou a chorar. Naquele dia, compreendeu que Deus não joga pessoas fora, ele restaura a pessoa. Essa história é sobre nós, é sobre mim, é sobre você que chegou até esse vídeo. O pecado enferruja a alma. O orgulho quebra os relacionamentos. A culpa destrói a esperança. A vergonha faz a pessoa acreditar que não existe mais solução. A gente andando por aí sorrindo, mas por dentro está completamente destruído. Casamentos quebrados, filhos distantes, noites sem paz, uma ansiedade, depressão, medo, vício, solidão e o pior de tudo, uma distância enorme de Deus. Mas existe uma verdade
que Satanás tenta esconder. Mas eu vim hoje aqui para lhe falar esta verdade. Jesus nunca desistiu de você. Em Lucas 15, conta a história de um rapaz que decidiu viver longe do pai. Queria liberdade, queria experimentar o mundo, queria fazer suas próprias escolhas. Gastou tudo, perdeu tudo. Os amigos desapareceram, a alegria acabou, o dinheiro terminou, restou apenas a fome. E foi alimentando porcos que ele descobriu algo. O problema nunca foi a casa do seu pai. O problema era o seu coração. Foi naquele lugar de vergonha que nasceu a decisão mais importante da vida daquele jovem. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Observe, a mudança começou antes dos primeiros passos de volta. Começou no seu coração. Toda transformação verdadeira começa quando alguém decide voltar para Deus, quando alguém decide voltar para casa. Talvez você pense, mas eu nunca fui de igreja, ou nunca conheci a Bíblia, ou ainda você pode dizer, minha vida foi cheia de erros. Escute isso. Jesus nunca chamou pessoas perfeitas. Jesus chamou pescadores. Jesus chamou publicanos. Jesus chamou prostitutas arrependidas. Jesus chamou ladrões que decidiram deixar de roubar. Jesus chamou homens violentos. Jesus chamou mulheres rejeitadas, porque o evangelho não é uma recompensa para pessoas boas. O evangelho é uma oportunidade para pessoas perdidas que não querem permanecer perdidas. O texto áureo da Bíblia declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, ele não esperou você melhorar. Ele veio quando você ainda estava perdido. Talvez esta seja a parte mais importante. Você conhece os hinos, conhece os versículos, conhece o culto, conhece a oração, mas faz muito tempo que perdeu a alegria da presença de Deus. Você continua vivendo, mas por dentro sabe, algo morreu. Talvez ninguém perceba, mas Deus percebeu. E sabe o que é extraordinário? Ele continua te esperando. Na parábola, o pai não fechou a porta, o pai não vendeu a casa, o pai não apagou o nome do filho. Todos os dias ele olhava para a estrada, porque acreditava que um dia aquele filho voltaria. E quando viu o filho de longe, não pediu explicações, não exigiu justificativa, não fez um interrogatório. A Bíblia diz que ele correu, abraçou, beijou, restaurou a condição daquele filho. Deus é assim. Ele espera que nós voltemos para o lar. Satanás diz: agora não tem mais jeito. Jesus vem e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Satanás vai dizer: você foi longe demais. Jesus vai responder: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Satanás lembra os seus pecados. Jesus apresenta e oferece o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Satanás mostra o nosso passado, mas Jesus oferece uma nova caminhada, uma nova vida, um novo tempo para mim e para você. Jesus não veio apenas melhorar sua vida, Jesus veio salvá-la. Há pessoas querendo paz, Jesus oferece reconciliação. Há pessoas querendo prosperidade, Jesus oferece vida eterna. Há pessoas procurando sentido para a vida, Jesus oferece um novo nascimento. Nenhuma conquista substitui uma alma salva. Porque adianta ganhar o mundo inteiro se nós estivermos perdendo a eternidade. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Perceba, ele não arromba, ele bate, ele espera, ele chama, ele convida. A decisão continua sendo sua, a decisão continua sendo nossa. A graça é abundante, mas ele não permanecerá para sempre. Ninguém sabe quantos dias ainda viveremos. Ninguém sabe quando será nosso último amanhecer. Por isso, Isaías declara: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje ainda existe uma oportunidade. Amanhã é uma promessa que ninguém recebeu. Se hoje fosse o nosso último dia de vida, o que faríamos acerca da vida eterna? O que faríamos acerca de Cristo? Talvez você esteja vendo esta mensagem em silêncio. Talvez ninguém saiba da luta que existe dentro de você, mas Deus sabe. Ele conhece as suas lágrimas escondidas. Conhece as noites em que você sorriu por fora e chorou por dentro. Conhece os seus medos, conhece as suas culpas, conhece os seus pecados. E mesmo conhecendo tudo isso, continua te amando, continua nos amando. A cruz provou isso. Quando Jesus morreu, não morreu apenas pelos bons, morreu por todos, inclusive por mim e por você. Talvez nós estejamos hoje como aquele relógio daquele moço, totalmente destruído. Mas se nós permitirmos, existe um que ainda é maior do que aquele relojoeiro, e ele poderá consertar cada parte da minha vida e da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, hoje nós reconhecemos que precisamos de Ti. Confessamos que somos pecadores e que não podemos salvar a nós mesmos. Cremos que Tu morreste da cruz pelos nossos pecados e ressuscitaste para nos dar uma nova vida. Perdoa-nos, purifica-nos, não risque os nossos nomes do livro da vida. Receba-nos como filhos. Restaura aquilo que foi destruído. Se nós nos afastamos, hoje desejamos voltar. Se nós nunca te conhecemos, hoje desejamos te conhecer como nosso Senhor e Salvador. Guia os nossos passos até o fim da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se do velho relojoeiro. O relógio parecia não ter mais valor, mas precisava apenas das mãos certas. Talvez sua vida também pareça quebrada. Talvez exista pedaços espalhados por todos os lados. Mas existe uma diferença entre um objeto quebrado e uma vida entregue a Cristo. O objeto precisa de um restaurador. A alma precisa de um salvador. E ele continua fazendo isso hoje, o que fez há mais de 2000 anos atrás. Perdoando, curando, libertando, transformando, restaurando. Porque a última palavra sobre a sua história não pertence ao pecado, não pertence ao passado, não pertence ao fracasso, não pertence às derrotas, não depende das culpas que você vem carregando. A última palavra sobre a sua vida pertence a Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. E enquanto você ainda consegue ouvir a voz dele, existe uma esperança para você. Volte para casa. O Pai ainda está na porta esperando por você. Que Deus te abençoe e que esta mensagem possa permanecer nos nossos corações. Em nome
do Senhor Jesus. Fiquem todos